sem rasgos, sem lavagens especiais, um sapatênis tá perfeito. Barba bem feita, né? Cabelo com um aspecto de quem lavou o cabelo, tá bom, meninos? E unhas, meninas e meninos. Você não precisa ir na manicure, você precisa estar com as unhas limpas. Rapazes com as unhas curtas, tá bom? A não ser que você toque violão e precisa ter lá a mão que você dedilha ou algum tipo de instrumento que você precisa. Caso contrário, unhas curtas e limpas, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso, Agli? Não, eu acho que você foi bem completa. Só um detalhe para os rapazes: a questão da barba é muito importante, tá, pessoal? Não precisa raspar necessariamente a barba, tirar ela toda, mas minimamente bem feita, né? Então, calinha da barba feitinha, ela parada. Raspar não é uma obrigatoriedade, a menos que vocês conheçam a cultura da empresa e eles não tolerem esse tipo de coisa. Mas minimamente com a linha da barba bem feita, aparado, tudo em ordem, e aí não tem o que dar errado. Só esse detalhe que muitas vezes os rapazes acabam esquecendo aí na hora da entrevista. E aí, legal, apresentação pessoal em dia, a gente vai para parte de perfis. E aí, especificamente, o perfil intraempreendedor. O que a gente tem para falar sobre isso? Então vamos lá. Bom, quem que é o intraempreendedor? Então nós estamos falando do seu marketing pessoal, seu currículo foi entregue, você foi chamado, foi notado através do seu currículo e está lá participando de uma entrevista ou vai participar de uma entrevista. Então a gente está falando agora de comportamento, né? Além da aparência, da sua roupa e da sua aparência física, como você vai agir, as atitudes que você vai ter e que vão ser vistas também naquilo que você vai falar, além dos seus gestos, além das suas, das suas feições aqui e de como você vai mexer, gesticular, enfim, tem também essa questão do perfil intraempreendedor. Quem que é um intraempreendedor? As empresas estão buscando muito pessoas com esse perfil, que significa o seguinte: é alguém que age como dono dentro do negócio do outro. O que significa isso? Alguém que tem atenção aos detalhes, que tem cuidado, que tem zelo, tá? Que tem educação, que tem respeito. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia entrou um candidato e ele sentou e quando comecei a falar com ele, eu vi que ele estava mascando chiclete, eu fiquei quieta e acabei de contar para vocês a história do rapaz que estava com o chiclete na boca e perdeu a vaga. Ele tirou o chiclete da boca e colou, sem a menor cerimônia. Eu estava atendendo ele naquelas carteiras de alunos, né? E sem a menor cerimônia, ele colou debaixo da carteira. E eu fiquei olhando assim, você fica chocado porque você fala, não é possível uma situação dessa. Já não é possível que ele tenha entrado mastigando um chiclete. Né? Um dono de uma empresa, indo para uma reunião extremamente formal e que pode ser o futuro da empresa dele, ele jamais vai entrar com chiclete, tirar o chiclete e colar em lugar nenhum. De um cliente, né? De uma empresa que pode ser um parceiro. Então, isso é um perfil intraempreendedor, desde pequenos detalhes como esses, como assim, prestar atenção no ambiente. Eu como entrevistadora, e quando eu falo eu como entrevistadora, vocês podem ter certeza que o mercado está cada vez mais assim, e os entrevistadores estão cada vez mais detalhistas. Eu, por exemplo, pergunto, eu jogo para perceber se essa pessoa tem este perfil. Então eu digo, você entrou ali na nossa recepção, você viu aquele quadro do sol? E a pessoa fala assim, eu vi sim, ou fala, não vi. Às vezes nem tem o quadro do sol. Então, isso é um perfil intraempreendedor, né? Uma pessoa que entra nos ambientes e estando lá com a possibilidade de poder ter uma oportunidade de trabalho naquele local, ela presta atenção em tudo, porque ela vai usar isso tudo na fala dela para se vender. O professor Feres falou no começo, né, que tudo é venda, cliente, venda e no final das contas resultado. E é o que vocês fazem. Vocês estão vendendo o negócio, cada um de vocês é um negócio, o cliente é aquela pessoa que pode te contratar e o resultado é a vaga que você pode conseguir. Então, seu perfil intraempreendedor,
pareça na sua fala, no seu comportamento, uma pessoa detalhista, uma pessoa que tem cuidado com o negócio do outro, uma pessoa educada, uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe o que está escrito no próprio currículo, que conhece o próprio negócio, porque o dono de uma empresa, ele conhece a sua empresa. Eu já tive candidato, gente, que colocou o currículo na minha frente, e aí, porque ele trouxe, né, um currículo junto, e eu comecei a ler, falei, aqui tá escrito que você fez tal coisa, conta pra mim um pouco dessa experiência. Ele virou o currículo, puxou da minha mão, virou e falou, onde tá escrito isso? Quer dizer, não foi ele que fez o currículo. Como é que eu posso enxergar em você um perfil intraempreendedor? Você não conhece nem o seu próprio negócio, como é que você vai se vender depois? Então, isso é muito importante, tá? Você se apropriar o seu discurso tem que estar condizente com o que você escreveu no seu currículo e você tem que saber explorar adequadamente, com criatividade, com detalhismo, com atenção, tudo aquilo que está no seu currículo e tudo que está ao seu redor, né, no contexto, naquele momento, durante a sua entrevista. Quer falar alguma coisa, Li? Não, pra mim tá ok. Então aqui, pessoal, já falamos sobre vestimenta, né? Como você se apresenta fisicamente. Falamos um pouquinho sobre como você se apresenta psicologicamente, então, enquanto características comportamentais. E aí, por último, a parte da ética profissional. Aí vocês perguntam, tá, o que tem a ver ética profissional com processo seletivo? Como que isso se encontra? Então vamos lá. A ética profissional, ela não começa no momento em que você começa a trabalhar. Ela começa desde o momento em que você começa a ter ascensão à vida profissional, não dentro de uma empresa, mas, por exemplo, fazendo um curso, né? Quando você começa a trilhar um curso, a galgar degraus, então, fazendo o curso que vocês estão fazendo, vocês estão começando, dando início à vida profissional, ainda que não tenham muitos de vocês, talvez, trabalhado ou trabalhado na área especificamente. E ética é ética, gente, não tem meia, né? Não tem sou mais ou menos, não tem. Então, o que é ser ético? É uma pessoa que respeita as regras, respeita os superiores, respeita os tempos, né? Respeita os prazos, respeita os compromissos, diz a verdade ou se compromete com a verdade. Então não adianta escrever, por exemplo, no seu currículo algo que não é verdadeiro, que eu posso não checar. E de verdade, falar para vocês, gente, a maioria das coisas que vocês colocam no currículo, dificilmente tudo será checado. Eu não tenho condição de ligar para cada empresa que você trabalhou ou checar em cada escola que você estudou se realmente você fez. A gente vai pedir efetivamente alguns dos diplomas mais importantes que a gente precisa ter. Mas de fato eu não vou checar. Isso não significa que você possa encher linguiça, como o Orlando falou, colocar qualquer coisa, porque a gente nunca sabe quando acontece uma situação e que te coloca, né, em xeque. Então, eu gosto muito de contar histórias. Eu tinha um colega de trabalho que ele era tido e conhecido assim como o suprassumo do marketing. E durante muito tempo ele trabalhou em grandes empresas, e aí eu estive com ele trabalhando numa grande empresa que trabalhávamos, até descobrirem. Então, ele teve aí uns 4 anos de uma ascensão meteórica, até descobrirem em algum momento, alguém cruzou com ele atendeu mal um cliente, o cliente comentou com uma pessoa, falou o nome dele, como era uma empresa muito conhecida, a pessoa com quem o cliente falou conhecia porque ele já havia trabalhado, já sabia dos antecedentes, enfim, ele perdeu o emprego, ele saiu de São Paulo porque ninguém nunca mais ia contratá-lo aqui em São Paulo. As empresas se conversam. Você precisa ser ético do primeiro dia, quando você decide a sua carreira, o tempo todo, a partir do momento em que você entra numa empresa, até o último dia de trabalho. Porque se você precisar de uma indicação para uma próxima empresa, ou se alguém de fato numa outra empresa decidir ligar para saber, e aí, como é que você vai fazer? Então, isso é ética profissional. É simples. Haja com a verdade, né? Seja respeitoso. Respeite aí agora, por exemplo, seus professores, os horários. Abra a câmera para conversar com o seu professor, assistir aula, para o professor Félix ficar feliz com vocês.
E pessoal, não achem Eu que fico mesmo, tá? uma vez que... Oi, Féris. E eu fico feliz mesmo quando eles ficam olhando pra mim. Escolhendo só os retratinhos deles é ruim. O Ramiro chegou aí, tá, Milena? Eu vi, não quis parar para assinar, mas oi, Moisés. Eu agradeci no começo da palestra aí você ter intermediado e possibilitado que nós estivéssemos aqui nesse momento. Obrigada. E pessoal, não achem que uma vez que vocês estão aprovados no processo seletivo, que já fizeram o exame médico admissional e já estão lá com seus documentos no departamento pessoal, que vocês não podem serem declinados. Podem. Então, uma referência mal dada, né, alguma informação que chegue depois, até que efetivamente vocês estejam lá com a carteira já recebida, vocês podem ser declinados sim no processo, porque o processo ele só se encerra quando termina de dar baixa na sua carteira e você inicia na empresa. Até lá, você ainda está participando do processo. Então, sim, pode acontecer aí de, nesse período, você ser desclassificado. Eu digo isso porque já aconteceu casos onde eu precisei desclassificar, estou falando de cargos de gestão, de confiança, por conta aí de uma referência mal dada. Então é muito importante que vocês se atentem a esse detalhe da ética profissional de um modo geral. E aí, legal. Tá? O comportamento está em dia, o currículo está certinho, está começando aí para as entrevistas, as coisas estão acontecendo. Entrevista presencial. Como que funciona a dinâmica de uma entrevista presencial, Mi? Bom, deixa eu voltar para aquele que eu falei do 4x3 lá no começo. Então, que eu falei, você tem 30 segundos para impressionar com o seu currículo, você tem 3 minutos para impressionar com a sua aparência, né, com a sua apresentação pessoal, tá? E você vai ter agora 3 minutos para chegar chegando, como eu digo. Você tem que chegar chegando. A tua primeira fala, quando você começar a falar, já tem que deixar o entrevistador querendo escutar mais. Então, a dinâmica de uma entrevista presencial é você estar preparado e treinar, aliás, para qualquer entrevista, né? A gente vai comentar aí do processo seletivo online, mas é tudo muito similar. O que muda é que você tá com uma câmera entre você e o entrevistador. No restante, é tudo igual, gente. Em termos de comportamento, de apresentação pessoal e etc. Mas em relação às respostas é que a grande preocupação, e é aí que a gente vê muito candidato que tem um currículo irresistível e que não sabe vender esse currículo, não sabe falar, vender o negócio você na hora em que se começa a conversar com ele, fazer as primeiras perguntas. Então, você tem 3 minutos para impressionar, coloca isso na sua cabeça. Começou a conversar com o entrevistador, você já tem que dizer a que veio, tá? Ah, mas eu fico nervoso, eu fico tenso, para isso precisa treinar. Lá no final eu vou falar uma coisa para vocês, eu, Orlando, a gente vai conversar aqui com vocês sobre uma mentoria. Mas você precisa treinar. Não tem milagre e não tem assim, na hora eu chego lá e desenrolo, né? Que a moçada fala, na hora eu chego lá e desenrolo. Não desenrola, você se enrola na hora que você chega lá. Se você não tiver preparado. Então, existem algumas perguntas mais específicas aí que são feitas e a gente vai falar de alguma delas. Mas essa é a dica para entrevista, tá, gente? Chega chegando, tá? Com postura, aparentando segurança. O outro não precisa saber que você está com a barriga doendo. Não sente na frente do entrevistador e comece a se desculpar. Né? Tem gente que senta, acabou de sentar e começa a falar assim, ai, eu tô tão nervosa, você desculpa, ai, minha mão, eu tô suando demais, ai, desculpa, eu tô muito nervosa, ou começa a chorar. Eu não sou analista, não é o divã do psicólogo, é um processo seletivo. Negócios, como disse aí o professor Féris, venda, cliente, resultado. Eu estou contratando você porque eu imagino que você possa me dar resultado. Ou melhor, estou te entrevistando porque talvez eu possa te contratar para você me ajudar a vender, atender meus clientes e trazer mais resultado. Então não vem com chororô, não vem com nervosismo, porque aí eu falo, será que essa pessoa de fato está preparada? Ah, mas o entrevistador não sabe que a gente fica nervoso?
Por isso que eu disse, a gente fica nervoso, eu também fico, mas a gente não demonstra. Uma vez o Roberto Justus, eu inclusive trabalhei com o Roberto Justus durante um pouco tempo, mas trabalhei, ele disse naquele programa que ele fazia, o Aprendiz, ele foi entrevistado sobre o programa e alguém falou, você né, tão despachado, tal, chega lá na sala de reunião, manda os caras embora, tá sempre sossegado, tranquilo. Ele falou, de jeito nenhum. Cada vez que eu tenho que entrar naquela sala e eu sei que eu vou ter que escolher uma pessoa para demitir, eu tenho um piriri e vou pro banheiro. Eu morro de dor de barriga. Aliás, cada vez que eu tenho uma reunião muito séria no meu negócio, eu tenho dor de barriga. Então, mesmo quem tem muito preparo, está acostumado, tem dor de barriga. Mas o Roberto Justus jamais vai sentar na frente de um cliente, de um parceiro, ou de alguém que ele está entrevistando, ou de um funcionário que ele precisa demitir, e falar, eu tô morrendo de dor de barriga, eu tô nervoso, Nunca. Nunca. Tá bom? Então, não é para aparentar. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Orlando? Não. E aí, só para falar rapidamente sobre a entrevista de chamada de vídeo, pessoal, a dinâmica é a mesma da presencial e a única coisa que muda, e é muito importante se atentar, primeiro, a vestimenta. Se você não estiver vestido de forma adequada na parte de cima, que é a única que está aparecendo, e na parte de baixo, garanto que vocês não vão ficar em pé e cometer aí alguma pérola, acabar virando um meme na internet. E fundo. Vocês estão vendo que eu deixei aqui um fundo, né, da própria plataforma, de propósito para que vocês entendam que, se vocês não estão em um ambiente que possivelmente seja um ambiente bacana, que não vai ter ninguém passando atrás, sem roupa, que não tem uma apresentação positiva, utilizem esses fundos com uma boa luminosidade, mas sempre utilizem esses fundos, porque isso evita muitas das gafes que acabam acontecendo aí nas entrevistas e reuniões também. Né? Tem muito meme rolando na internet de pessoa que vai tomar banho, esquece a câmera ligada, e aí aparece, ou que está lá conversando, aparece alguém atrás. Então, para evitar qualquer tipo de desconforto ou de coisas do gênero, utilizem o plano de fundo mesmo para aparecer só vocês na chamada de vídeo. Me quer acrescentar alguma coisa nessa parte? Quero sim. Olha só, gente, já pegamos uma candidata que o fundo, esse aqui, por exemplo, é a minha casa, é a parede mesmo. Do Orlando, a gente fez de propósito para mostrar para vocês. Ele tá ali com o aplicativo e eu tô aqui a parede mesmo, tá bom? Bom, aí a moça tava com o fundo, né? Era no quarto dela, ela fez lá o processo estando no quarto dela e ela estava sentada numa cadeira ok, mas atrás dela aparecia a cama dela e o guarda-roupa. Tem problema nenhum. Acontece que a porta do guarda-roupa estava aberta, o guarda-roupa estava bagunçado e a cama desarrumada, gente. E aí, de novo, a pergunta que eu faço é, como é que eu posso considerar essa pessoa uma candidata irresistível? Se ela está ali tentando uma oportunidade de trabalhar comigo, ela tem esse pouco cuidado com o que está atrás dela, porque era só ela ter fechado a porta do guarda-roupa e arrumado a cama. Como é que essa mulher vai cuidar do meu cliente? Como é que ela vai entregar o serviço? Como é que ela vai entregar o produto? Como é que ela vai manter o local dela de trabalho? Nesse desleixo, vocês entenderam? Então, a desculpa sim, porque a gente escuta muito isso, né? A nossa expertise, a gente escuta muito isso. A desculpa é, não tenho dinheiro, eu tô desempregado, não dá, mas aí a gente vê a pessoa gastar para comer tapioca, comprar bijuteria, 10 capinhas de celular, o tênis novo de marca, né, os meninos, etc. Então, assim, no que é importante investir nesse momento, para que chegue o momento em que você possa fazer todas essas coisas, comer muita tapioca, comprar muito tênis de marca, comprar muita bijuteria, aliás, comprar joia se for o caso, né, mas para chegar nisso, você precisa primeiro se dedicar e mostrar que você realmente é uma pessoa comprometida, como a gente diz, com perfil empreendedor, com ética profissional. Agora, tudo bagunçado atrás de você, era só ter arrumado, gente. Não tem desculpa, não adianta falar assim, moro numa casa humilde.
A gente não tá pedindo para vocês terem um quadro do Da Vinci atrás de vocês. Não é nada disso. Um Picasso aqui atrás. Não é isso. O Orlando tá mostrando aí, não é o fundo real que ele tá usando. O meu é uma parede simples aqui, ó. Papel de parede, tá? É uma parede boa que eu tenho para fazer isso aqui. Mas se não, é no quarto, é o único local da sua casa que tem arrumado, tá? Fala, Orly. Exato. Se não tem zelo com a sua própria casa, imagine com o seu dia a dia de trabalho, né? Com o seu ambiente. Então é muito importante aí atentar aos detalhes. É legal. Tá lá na entrevista, vem as famosas perguntas, as mais temidas pelos candidatos. Me fale um pouco mais sobre você. Então vamos lá, gente. A gente separou aqui 2 perguntas, né, Orlando? A gente colocou aí no material. Uma é aquela A e B. Tá. Então vamos lá. Bom, me fale um pouco mais sobre você. É uma pergunta padrão, né? Normalmente se começa a entrevista aí com essa pergunta. E aí a gente escuta, assim, as coisas mais absurdas. Ah, eu moro com meu pai, moro com a minha mãe, eu gosto de surfar. Stop, volta. Você está num processo seletivo vendendo você profissionalmente, tá? A gente não tá procurando namorado, namorada, porque aí faria sentido você falar que mora com o pai, com a mãe, que você faz isso, gosta de cachorro, de passear, de surfar. A pergunta, me fale um pouco mais sobre você, me fale sobre você, só pode ser você profissional. Qual é o seu conhecimento, qual é a sua capacitação? Ah, eu nunca trabalhei. Então, os cursos que você fez, como você se destacou durante o curso que você fez. Não é porque você não tem experiência prática que você não será contratado. Aliás, a gente vê muitas vezes, o exemplo tá aí com Orlando que eu comecei para vocês, né? Eu poderia ter um sócio mais experiente, com um currículo maior, e eu escolhi o Orlando porque em termos de comportamento e de venda daquilo que ele conhecia, do pouco que ele conhecia, ele era muito melhor do que a maioria das pessoas que eu poderia ter considerado para ser sócio. Então, me fale um pouco mais sobre você. É a mesma coisa que você vai escrever lá no seu currículo. Por que eu deveria te contratar? É isso que eu estou querendo saber. Quando eu pergunto, me fale um pouco mais sobre você. O que é que você conhece? O que é que você sabe fazer? O que pode interessar aqui para o meu negócio, que eu te contrate e que você sabendo fazer ou agindo daquele modo vai me ajudar a ter mais resultado, a ter mais lucro. É isso, tá? Então, Exato. Prepare essa resposta. Exato. E aí, pessoal, o que pode acontecer o recrutador falar, me fale um pouco mais sobre você, e aí você conta resumidamente sobre o pessoal, quem é você, o que você tem feito nos seus momentos vagos, e posteriormente começa a conversar, começa a me contar sobre a sua trajetória profissional. Então o recrutador ele já te deu a deixa, ele quer saber resumidamente sobre quem é você, então onde você mora, o que você costuma fazer para se distrair, enfim, o que você achar relevante, e posteriormente você vai dar mais ênfase para a sua trajetória profissional, para se vender enquanto alguém que vai trazer lucro para aquela empresa. E aí, beleza, você contou sobre você e posteriormente vem aquela perguntinha, normalmente mais para o final da entrevista, que é quais são os seus pontos fortes? E quais pontos você precisa desenvolver? Então vamos lá, né? Pontos fortes a gente pode traduzir por qualidades e precisa desenvolver, a gente pode traduzir por defeitos. Então, essas 2 palavras, qualidade e defeito, elas trazem assim um terror para o candidato na hora da entrevista. Então, a gente escuta coisa assim, ai, como é que eu vou falar das minhas qualidades? Tão chato. Ai, como é que eu vou... Parece que eu estou me exibindo. Eu já tive candidato que virou e falou assim, ai, qualidade, minhas qualidades, tem que perguntar para alguém que me conhece, para o meu irmão, para os meus irmãos, para amigos, para minha... Oi? Então, minha mãe, pergunta para minha mãe. Pergunta para minha mãe. Então, assim, gente, fale sobre quais são os seus pontos fortes. Então, de novo, profissionalmente, né? Seu comprometimento, seu conhecimento aí numa área específica, a forma como você lida. Você pode usar aquilo que eu falei. Eu tenho um perfil intraempreendedor. Olha que resposta maravilhosa. Só que você tem que explicar, né, o que é esse perfil intraempreendedor.
Precisa saber o que é um perfil intraempreendedor. Você vai se destacar. Então, assim, meu ponto forte é que eu tenho um perfil intraempreendedor, eu trabalho como dono dentro do negócio do outro, eu tenho atenção aos detalhes, eu tenho uma visão macro, eu cuido do patrimônio do outro, eu me preocupo com o resultado, eu atendo bem ao cliente, eu sou um bom vendedor, independente, porque vendedor não é só o cara que especificamente tem essa função de vendas. Você vende o tempo todo. Você, na entrevista, está se vendendo. Então, o tempo todo você está vendendo. Então, sou um bom vendedor, sou comprometido, enfim. E aí, o defeito é pior ainda, né? Quando você fala assim, pontos para desenvolver ou os seus defeitos, aí fala assim, ai, que chato, eu vou falar os meus defeitos, a pessoa não vai me contratar. Então, assim, a dica aí é você pegar um ponto que você precisa desenvolver e dizer que você tem aquilo, transformar aquilo, né, o que de positivo pode sair dali e como você está trabalhando isso, pode ser a dica. Vou dizer para vocês, por exemplo, um defeito meu, eu sou uma pessoa extremamente crítica e autocrítica. Se eu respondo só isso sem mais nada, de fato parece uma coisa assim bem ruim, né? Uma pessoa que vai ficar criticando todo mundo, né? E cobrando todo mundo. Por outro lado, se eu responder de uma outra maneira, pode ser positivo, né? Eu posso trazer essa resposta em meu favor. Então eu digo, olha, eu sou crítica, sou autocrítica, mas eu sou uma pessoa equilibrada dentro da crítica e da autocrítica. E ser deste modo faz com que eu coloque, né, uma qualidade maior em tudo aquilo que eu realizo, né, uma qualidade maior no meu trato com o cliente, uma qualidade maior no meu trato com os meus colegas, em como eu cuido da minha área de trabalho, na minha preocupação em sempre oferecer o meu